Bom dia! Então, gente, no sábado, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalho, né? Que é uma data muito importante, que foi muito reivindicado. Então, eu já mandei o vídeo e agora nós vamos fazer uma leitura, porque depois eu vou mandar algumas questõezinhas para a gente responder no caderno, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler com a professora, acompanhe aí. Dia do Trabalho. A data internacional surgiu após protestos e mortes de operários. O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889 por um congresso socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em Chicago, o principal centro industrial dos Estados Unidos daquela época. Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as condições de trabalho desumanas a que eram submetidas e exigir redução da jornada de trabalho de 13 para 18 horas diárias. Naquele dia, manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão ao movimento foi dura. Houve prisões, feridos e até mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a polícia. Em memória dos mártires de Chicago, das reivindicações operárias que nesta cidade se desenvolveram em 1886 e por tudo o que esse dia significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, servindo de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio foi instituído como Dia Mundial do Trabalho. Fonte, de onde foi tirado esse texto? De onde que a professora tirou? Do IBGE, tá? Ministério do Trabalho. Então, é importante aí. É um texto em parágrafos, tá? Tá explicando por que, né, que é comemorado o Dia Mundial do Trabalho, o dia que ele foi criado, tá? Que ano foi criado? 1889. Por quem? Por um congresso socialista, né? Então a gente tem que saber interpretar o texto, tá bom? Em que cidade? Em Paris, lá na França. Então não foi no Brasil, tá bom? Então, ó, o Dia Mundial do Trabalho, ele foi criado em 1889, quando teve um congresso socialista lá na França, lá em Paris, tá bom? E essa data foi em homenagem a uma greve geral, tá? Porque essa greve aconteceu no dia 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago. Chicago é uma cidade, tá bom? Chicago era o principal centro industrial dos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer, Chicago fica nos Estados Unidos, é uma cidade dos Estados Unidos, e lá onde se concentrava a maioria das indústrias naquela época. E nesse dia 1º de maio de 1886, houve uma greve geral, tá? Nessa cidade. Durante essa greve, olha lá no segundo parágrafo aqui, ó. Durante essa greve aí lá em Chicago, os trabalhadores eles foram às ruas, tá? E o que eles foram fazer? Por que eles estavam fazendo greve? Eles estavam reivindicando contra as condições de trabalhos desumanas, tá bom? Então, eles queriam a redução da jornada de trabalho deles, porque eles trabalhavam 13 horas diárias, gente. Olha, então, eles queriam passar de 13 para 8 horas diárias, como é hoje em dia, né? Hoje todo mundo trabalha 8 horas diárias. Mas naquela época trabalhava 13 horas diárias, então eles se revoltaram, porque as condições de trabalho dele eram muito duras, a jornada era muito grande, tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, olha aqui, ó.
passeatas, piquetes e discursos, tá bom? Lá na cidade de Chicago. Mas o que aconteceu? A polícia chegou, como sempre, né? Então a polícia chegou, o que aconteceu? Teve prisões, né? Feridos e até mesmo mortes no confronto do povo com a polícia, porque eram muitos trabalhadores fazendo greve, né? E a polícia foi para cima, então teve também muitas mortes, tá? Então, em memória, né, desses mártires de Chicago, o que é mártires? São heróis, porque esses trabalhadores, tá? Eles foram conhecidos como os mártires de Chicago, porque os heróis, eles lutaram para melhorar as condições de vida deles. Então, eles foram reivindicar para tentar melhorar as condições de trabalho deles. Por isso que eles são conhecidos como os mártires de Chicago, tá bom? Então, por isso que em memória, né, a essas reivindicações operárias e o que significou essa luta dos trabalhadores pelos seus direitos, né, gente? Serviu de exemplo para o mundo inteiro. Então, no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho Mundial. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá bom? Então, agora, depois da historinha, depois daqui do texto informativo, este foi um texto informativo porque está informando sobre acontecimentos importantes, tá bom? Depois da leitura de texto informativo, a Pro vai colocar as questões aí, vocês copiem no caderno, respondam e mandem para a professora, ok?